1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, é muito gostoso expor sobre o amor, é muito bom. Tem pregações difíceis, pregações áridas, até chocantes, e quer dizer, os assuntos são áridos e chocantes que a gente tem que enfrentar, né? Mas outros são agradáveis. Então, falar de amor é uma coisa muito boa, não tem fim. As qualidades, as virtudes, os ângulos sobre o amor, e nós, cada pregação, não é a pregação em si, mas o texto da pregação, nos expõe a uma verificação interna, né? Como é que eu estou nisso? Todo crente devia estar se perguntando constantemente, como é que eu estou no amor cristão? É básico, muito básico. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, nós estamos indo frase a frase, não é? Aliás, virtude a virtude. Então diz, no 6, o amor não se alegra com a injustiça, já falamos na última vez, né? E hoje aí tem, mas regozija-se ou alegra-se com a verdade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e pelo amor. Talvez das afirmações mais profundas da Bíblia que a gente nem percebe é: Deus é amor. Impressionante, lá não diz que tu amas, não diz que tu praticas o amor, tu és amor, como se o amor fosse uma pessoa, mas sabemos que a pessoa és tu, mas tu és tão embebido do amor que como se o amor se personalizasse. E, obviamente, eu comecei a dirigir essa pregação, essa oração para tu, ó Pai, mas podemos aplicar absolutamente a mesma verdade para o teu Filho, Deus, Jesus Cristo, e para o teu Espírito, Deus, Espírito Santo. Bastaria isso para nós almejarmos de uma maneira intensa, quase obsessiva. Eu quero ser o mais perto possível de ser amor, como Deus é. Nos ajuda nesse passo a mais na caminhada, para tentarmos entender um pouco mais o que é este belíssimo amor teu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já li a passada, né? Que é um aspecto negativo, tem um não, né? A afirmação no começo do versículo 6, quando diz, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a justiça. Seria de se esperar. Não sei se vocês pensam assim quando leem a Bíblia, um pouquinho mais de profundidade. O amor não se alegra com a justiça, mas regozija-se, se alegra com a verdade. Ah, legal. Aí continua, espera aí. Ele não se alegra com a injustiça, mas, ao contrário, se alegra com a justiça. Não é o que está escrito aqui. Merece uma reflexão. Se hoje se arranjasse tempo para reflexões, né? Mas muito poucos têm, mas é bom quando a gente consegue refletir um pouco. Por que ele diz verdade, em vez de justiça, que é o contrário de injustiça? A explicação é que eu comentei na pregação passada que o termo injustiça, no original, não é apenas o que não é justo, o que é injusto no sentido de que falta uma noção de justiça, de razoabilidade, é mais largo.
expliquei que o termo injustiça no original se refere a qualquer coisa errada. E a importância de se ter uma pequena noção que seja, obviamente com a ajuda de ferramentas apropriadas, ninguém sabe, entre nós, sabe o grego o suficiente para saber cada palavra em profundidade, né? Mas existem ferramentas muito acessíveis para qualquer um, né, consultar se quiser e dedicar um pouco mais de tempo em tudo. Ou seja, então, a rigor, o contrário aqui seria: o amor se alegra com o que é correto. Ele não se alegra com o que não é correto, mas ele se alegra com o que é correto, o que é certo, que foi traduzido aqui como justiça. Mas isso é exatamente o que significa o termo verdade aqui. Não é uma verdade particular que alguém disse. Olha, disseram que essa parede é branca. Isso é verdade, porque essa parede é branca. Alguém fez uma afirmação específica e aquela afirmação é verdadeira. Pronto, é isso aqui. Não. A ideia de verdade aqui não é uma verdade particular, mas é a verdade em termos absolutos. A própria verdade de Deus, aquilo que efetivamente é, realmente é, e o que há de mais correto do que a palavra de Deus. Então, talvez a melhor tradução seria: o amor se regozija com o que é verdadeiro. Talvez seja a melhor tradução. O que é fato. Não é só o que é justo, o que é injusto, o que é justo, o que é injusto. O injusto, ele não gosta, o que é justo, ele gosta. Então, o pai vai julgar entre os dois filhos que estão brigando, ele foi justo com um. Então, é mais do que isso. Então, pense em amor assim. O amor gosta, se alegra, se sente bem com o que é verdadeiro. E claro que isso inclui o sentido de justiça. Justiça é exatamente se fazer reagir conforme aquilo que deve ser efetivamente levado em fato, em consideração, aquilo que realmente aconteceu. Então, há um sentido em que a ideia de justiça está bem perto da questão de verdadeiro. Na mensagem passada, nós falamos de dois aspectos de erros que prejudicam os outros. O meu próprio erro e o erro de outros. Não sei se vocês se lembram. Como essa afirmação é o aspecto positivo da primeira, lá ele diz, ele não se alega com o que é injusto. E aqui ele se alega com o que é justo ou verdadeiro. Então eu quero concentrar sobre os mesmos dois pontos, agora falando em termos positivos, para a gente raciocinar de uma maneira mais prática. Então, primeiro, algo verdadeiro, correto, que eu mesmo digo ou eu mesmo faço e que beneficia a outro. Quem ama se alegra em fazer as coisas corretas. É isso aí. Quem ama se alegra em fazer as coisas corretas. Pastor, o senhor está pregando o que é óbvio. Quem é que não gosta de fazer as coisas corretas? É ótimo ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Tudo bem, é mesmo. Só que é um exemplo um tanto quanto simplório, óbvio, mas existem coisas corretas que são difíceis de fazer. Bem difícil, até de reconhecer que aquilo é correto. Primeiro, confrontar um irmão ou irmã. Chamar alguém e dizer, e tratar de alguma coisa desagradável, difícil, complicada, que tem alguma coisa que quer esclarecer com o outro, está com uma dúvida com relação ao outro,
ou até alguma queixa com relação ao outro. Isto é o correto, isto é bíblico. E muitos não fazem. A grande maioria, infelizmente, tem uma experiência que eu posso dizer que vivi e vi até hoje, estou certo que até o último dia de ministério eu vou ver isso. A dificuldade de crentes maduros, alguns, chamarem outro e confrontar. A ideia de confrontar é ruim, é um termo técnico que se usa, mas dá uma ideia de briga, de eu confrontei o fulano. Esqueça a palavra confrontar, troque por conversar, tratar um assunto, troque por esclarecer, pronto, esclarecer alguma coisa. Mas às vezes é tão complicado que uma pergunta que um irmão faz para o outro, eu estou com uma dúvida. Aquilo que você disse foi assim mesmo? Está me chamando de mentiroso? Já complicou numa dúvida. Aí o que o irmãozinho que tem que tratar com o outro faz? Não vai. Não faz o que é aquilo que o amor manda. Fale, esclareça. Não, eu não estou lhe chamando de mentiroso. Muito pelo contrário, eu estou aqui para evitar pensar que você talvez não tenha dito isso. Vamos esclarecer, aí vai. E aí pode não ser uma dúvida, não, pode ser uma queixa mesmo dura, pode ser certa, que não é dúvida. Aí que é difícil mesmo. Essa que é complicada. Acho que o irmão prefere sair da igreja sem confrontar o outro. Porque é muito difícil. Mas, pastor, o que isso tem a ver com amor? O senhor está dizendo que o amor mesmo manda chamar o irmão e falar com ele, esclarecer com ele. O que isso tem a ver com amor? Pode parecer, inclusive, à primeira vista, que não tem nada a ver com amor, que é o contrário. Amor, amar mesmo é não falar, não constranger o irmão. Muita gente acha que porque constrangeu alguém, faltou amor. Então Jesus Cristo foi fraco na arte de amar. Porque o que Jesus confrontou, o que ele esclareceu, o que ele denunciou, o que ele criticou. Vejam os evangelhos lá. Agora, você dizer que o irmão A, B, C, até o pastor não tem amor, porque confrontou, porque chamou, porque não sei o quê. Agora, Jesus Cristo. Então, acha que amor mesmo é não falar, não constranger, não criar confusão. E isso sempre foi assim. As pessoas não acham que isso aí é ofensivo ao outro. E na época de hoje, os povos dos jovens estão vivendo isso aí, os adolescentes, coitados, estão crescendo nessa fase, e que você não pode falar do tom da camisa do outro. Nada, tem que ter muito, muito, muito cuidado. Assédio. E não é só assédio sexual, não, é qualquer tipo de assédio. Hoje está generalizado. Outro dia alguém me falou que um advogado preveniu a ele. Disse, olha, se você for demitir alguém, tenha muito, muito cuidado em dizer o motivo, por mais verdadeiro que seja, correto, cheio de testemunha na sala do outro, não diga. Não diga. Obrigado pelo seu serviço na empresa. Por quê? Obrigado pelo seu serviço na empresa. Aqui estão todos os seus direitos. Agradecemos muito. Feche a boca. É o mundão. Hoje é o contrário. Porque se você disser um pio, e essa mesma pessoa me contou que um amigo estava conversando numa coisa difícil com uma funcionária, quando eu vi a funcionária estava gravando. Sem avisar ele, sem perguntar se podia, gravando tudo.
Hoje grava, filma, faz tudo, né? E se não for a gravação do próprio celular dela, vai ser gravada 4 filmadoras que tem na sala, né? No banheiro, em tudo que é lugar hoje. Então, é tudo o contrário, é tudo trabalhando contra o crente. Aí você precisa chamar um irmão e dizer, irmãozinho, isso aqui eu acho que está errado. Irmãozinho, vamos acertar isso aqui, porque não ficou muito claro. Isso é desamor. Não chamar. Ajuda o outro a corrigir suas falhas, se chamar, se esclarecer. Mostra o ponto. Você acha que Jesus Cristo denunciava e criticava e tudo, só para piorar a situação do outro? Ele queria mostrar o caminho, o que era certo. Agora, o que o outro ia fazer com isso era com ele. Então, se o fariseu daquele saía com mais raiva de Jesus do que já tinha, problema dele. Mas que Jesus tinha dito, raça de víboras, hipócritas, certamente alguns fariseus devem ter dito, epa, eu não sou hipócrita não. Mas ele me chamou, o mestre. Deve ter havido isso, gente. Dizer, Senhor, tu me chamou de hipócrita? Chamei. Mas isso existe. Jesus explicou, ele pode ter dito, nem tinha pensado. Inclusive, nós sabemos que alguns fariseus se converteram. Por que se converteram? Porque foram alcançados pela palavra de Jesus Cristo, que eram palavras doces e às vezes palavras duríssimas, seja como for, verdadeiras e cheias de amor em qualquer opção. Pode fechar os olhos, abrir uma página do Evangelho, está lá Jesus falando, está, ali tem amor, ali tem sabedoria, ali tem vontade de recuperar uma alma perdida. Não tem dúvida. E alguns ele recuperou. Como? Levando ao arrependimento. Existe maior amor do que levar alguém ao arrependimento? A gente pensa em amor, é logo em uma ajuda, em dar um cheque para ajudar o outro a pagar uma conta, ou fazer um elogio, bater tapinha nas costas. Então, pode ser mesmo, não obrigatoriamente, pode ser. Mas é um amor muito mais profundo. Você levar alguém ao arrependimento e mostrar que estava errado, isso é amor. Mas não se faz isso sem, no contexto do meu exemplo aqui, não se faz isso sem uma chamada para conversar, esclarecer. Pode restabelecer o relacionamento que estava estranhado. Quantas conversas começaram meia tortas entre dois irmãos em Cristo e terminaram com um abraço, às vezes lágrimas sinceras, que quebraram ali as arestas e se entenderam. Pastor, é porque você não conhece o fulano lá, que o senhor está dizendo para eu chamar para esclarecer, eu não chamo nada. Você pode imaginar, aquilo ali vem com 10 pedras na mão, vai ser muito pior, vai me acusar de tudo. Aí entra a hora de dizer, o amor inclui você mostrar o que é correto, independente das consequências. Se ele piorar o relacionamento com você, lhe xingar, lhe bater, ele vai prestar contas com Deus. E o seu amor não foi anulado por isso. O seu gesto de amor não foi anulado porque ele reagiu mal. Não importa, é confundir uma coisa com a outra. Vamos separar as coisas na vida, vamos segmentar mais, passo a passo. Eu tenho que chamar? Tenho. Chame. A mais vai reagir A, vai reagir de maneira B, maneira C. Não lhe compete. Sim, mas quem que gosta de levar um desaforo para quem já está magoado e tudo? Ninguém gosta. Mas só tem que fazer o que é gostoso? O que é confortável? Não. Então, toda vez que dois se confrontam, ou tentam se esclarecer, um chama para esclarecer, dá em abraço e lágrima e eu te amo? Não. Muitas vezes dá e às vezes não dá. Mas, insisto, meus irmãos, a sua demonstração de amor foi dada. Mas ele nem enxerga isso, pensa que eu fiz foi criticá-los. Você está mais preocupado com o que ele pensa ou com o que
Cristo pensa. Você tem dúvida que aos olhos de Deus você mostrou amor para esse irmão ou irmã? No seu coração tinha propósitos bons para chamá-lo? Tinha. Você queria realmente esclarecer? Queria. Deus não viu isso não? Escapou? Não, ele viu. Então sossegue e agradeça a Deus pela coragem que ele lhe deu e pelo amor que ele lhe deu ao outro e você chamá-lo. Às vezes a gente está tão desacostumado a amar no sentido mesmo mais difícil e muitas vezes nem conseguimos detectar onde um problema é falta de amor e o bem que faríamos se praticássemos o amor. Segundo exemplo, evangelizar o perdido. Você diz coisas que ele não gosta, você está sujeito a ouvir um corte, como acho que todos aqui já ouvimos, corte, corta, às vezes educadamente, às vezes seco, às vezes não tão educadamente, não quer ouvir falar, nada, mas você dizer para ele que ele está enganado, que a vozinha querida dele ensinou errado, é duro, é difícil. Essa experiência todos nós temos, que eu imagino que todos nós crentes aqui já falamos ou tentamos falar o evangelho para um perdido. Como alguém teve a misericórdia de falar com você, porque você estava perdido, e alguém chegou para você e disse, não sei as palavras, o que ele disse, às vezes não é nem necessário chegar ao ponto de falar aqui, e está enganado, olha, Jesus disse que vai para o inferno, e tem que dizer, tem que incluir isto, às vezes é necessário, às vezes nem é necessário. O Espírito Santo já preparou tanto aquela alma que você toca ali, a pessoa se derrete, que é uma maravilha quando a gente vê isso acontecendo, se derrete diante de Cristo e se arrepende logo, e você não precisou dizer uma frase difícil, mas às vezes, na maioria das vezes, vai ter que dizer, porque o outro provavelmente vai dizer, não, eu creio assim, eu creio assim, eu tenho a minha religião, eu tenho isso, tenho aquilo. Nem todos dizem assim, eu sei que estou errado, sou pecador, preciso de Deus, nem todos reagem assim. Terceiro exemplo, só vou dar esses três mesmo. Disciplinar um irmão em pecado. É difícil, é triste, é complicado. Agora estou falando em termos de igreja, né? Muito difícil, mas a igreja se alegra porque fez o que era correto, e o irmão ou irmã, se não no momento exato, que é difícil, e temos as emoções são fortes em nós e tudo, mas se permite que o Espírito Santo fale e se abre o coração mesmo, vai acabar pensando, foi melhor. Fui exposto, morri de vergonha, ou com raiva, eu não sei, mas foi melhor. Contando que a igreja fez de uma maneira bíblica, correta, respeitosa, cuidadosa, ok, mas disciplinou o irmão ou irmã, foi melhor para mim, assim, reconhece isso aí. E isso é fazer o bem, isso mostra amor. Então, disciplinar não é simplesmente se livrar daquela pessoa, daquele miserável pecador. Todos somos, que olhar por esse ângulo vamos olhar, todos somos miseráveis pecadores, começando com o pastor. Não tem jeito, não é por aí. Nós vamos mostrar ao irmão que está em erro, continuamente, já falamos, já admoestamos, não houve jeito, já tratamos, então nós temos que mostrar para esse irmão que a própria igreja está sem concordar com esse comportamento e pede que ele, pelo choque de um afastamento ou de uma suspensão, cada igreja tem a sua maneira de disciplinar, mas não deixa de ser um choque, um tratamento de choque, mas necessário e benéfico. Então, dei 3 exemplos de algo verdadeiro que eu faço, correto, justo, e me alegro
porque vi que beneficiou o outro, embora à primeira vista pode até nem parecer isso, mas a rigor, sim. E, por fim, eu quero falar em algo correto que alguém fez e beneficia o outro. Esse aqui é mais fácil, porque você fica só olhando. O outro você participa, né? Alguma coisa que você fez. Aqui é que alguém fez. Não, agora é que é fácil mesmo. Se alguém faz uma coisa que é benéfica para todo mundo, é claro que eu, sendo por bem dos outros, eu vou me alegrar. Não é tão claro assim, não. Não confie muito no seu coração, nem eu no meu. Será que nós estamos nos concentrando com algo que nos beneficia, aí eu fico alegre? A nossa tendência é não ligar muito para os outros. Quando eu leio biografias de crentes famosos, impressiona um aspecto comum a eles, a preocupação com os perdidos. Eles sentiam, eles sofriam com a perdição dos outros. É óbvio a alegria que eles sentiam quando alguém se convertia, quando alguém pregava o evangelho. O exemplo agora não é ele, é outra pessoa, talvez em outro país, pregou o evangelho lá para um grupo de pessoas, para os índios ou para os habitantes locais, seja quem for, e vários se converteram, uma pessoa se converteu. Se alegra mesmo, porque outra pessoa se converteu, que ele nem conhece. Isso é amor. Me lembro uma vez assistindo televisão com o papai, coisa raríssima, mas ele estava vendo noticiário quando eu cheguei, e ele continuou vendo, eu fiquei ali um tempinho com ele. Depois logo ele desligava e a gente ia bater papo. Mas nessa época estavam dizendo lá, denunciando que a estrada para Sobral estava só um buraco. Era um buraco só, de Fortaleza para lá, pessimamente cuidado e tal. Ora, o papai não viajava de carro nunca, não tem nada a ver com isso. Ô, meu filho, tem uma pena desses motoristas. E papai, pobrezinho, vai no caminhãozinho dele, caminhão velho, com as molinhas ali, se aguentando. Aí um governo desse chega e permite um negócio desse, aí quebra a mola do pobre coitado, um mês sem poder, com o caminhão quebrado ali, e aí foi descrever a tristeza e os contratempos dos motoristas, olhando mais para os motoristas profissionais e tudo. Aí eu fiquei pensando, ele se alegraria um bocado se soubesse, aquela reportagem serviu e o governador mandou asfaltar toda. Ele ia se alegrar muito. Não tem nada a ver com isso, com estrada, com governador, com caminhoneiro, com nada, mas isso, para mim, isso foi décadas atrás, me mostrou um exemplo de amor. Ele se incomodou com o que não estava correto. E, obviamente, se alegraria muito se acontecesse o contrário. É muito comum nós denunciarmos e falarmos, cuidado com os falsos mestres e tal, e na televisão estão por aí tudo, os YouTubes e tal, muito cuidado. Mas agora eu quero observar o outro lado. Tem pregadores que pregam o evangelho. Se alegre com eles. Pregadores, inclusive, que não têm a nossa doutrina exata. Eu me obrigo, inclusive, estou revelando algo pessoal, me obrigo a orar por pregadores de renome nacional, neste país e em outros. Agradecer a Deus porque eles estão pregando o evangelho, embora eu não concorde com muitas coisas que eles estão dizendo, e fico zangado quando negam a Cristo o direito de reinar em Jerusalém 1000 anos, fico zangado. Mas estão pregando o evangelho, estão falando da salvação em Cristo, do pecado, do sacrifício de Cristo, estão. Então, se estão, vamos nos alegrar, pessoas estão se convertendo com isso. Com certeza não estão deixando de se converter porque Cristo vai reinar ou não vai reinar. É um aspecto importante, claro, mas não é essencial. Então, procure discernir isso e se alegrar com os que estão ouvindo o evangelho.
através de pessoas que você não alcança. E Deus deu a eles o privilégio de alcançar milhares, talvez milhões de perdidos, hoje com os canais de divulgação. Aprenda a agradecer a Deus, e isso mostra amor aos perdidos, que você não consegue alcançar, mas eles estão, não exatamente da maneira como você faria, mas estão. Às vezes a gente nem se lembra disso, né? E foca muito na discordância, não concorda aqui, não concorda ali, tal. Tudo bem, é correto você defender o seu ponto de vista, você expressar e tal, ok, tem seu lugar, mas sem desprezar esse aspecto que até pesa mais. Então, nós precisamos pensar mais nos outros. Eu quero encerrar com uma demonstração de desamor que eu notei que eu tive uma vez. Fui na Santos Dumont, botaram um sinal lá novo. Eu fiquei irritadíssimo com o sinal novo. Por quê? Adivinha? Porque alterou o meu projeto, o meu trajeto para ir para casa. Eu ia por ali, agora não. Ali, agora é contramão, agora é assim, outro também é contramão. Às vezes tem 2, 3 contramão paralelas, anotaram. Aí você tem que ir lá. Então eu tive que esticar muito para chegar em casa, comparado com antes. Claro, infelizmente, foi só o que eu percebi. E fiquei irritado, e na minha cabeça aqui, xinguei tudo que é governador, prefeito, vereador, e tal, corruptos, então, que são, a maioria. Mas não tem nada a ver com aquele sinal ali, que muito provavelmente foi feito depois de muito estudo, para ajudar no controle do trânsito da cidade, beneficiou milhares de pessoas por motivos estudados, examinados. Aí depois eu caí em mim. Você focou os olhos numa pessoa. Adivinha quem? A pessoa mais importante do mundo, que sou eu. Né? É uma pena. E os outros milhares de beneficiados com aquilo, nem liguei. Fui ligar depois, aí vem um reconhecimento, aí a gente vai a Deus, e eu sou fraco. É isso mesmo, faz parte, mas é bom, só em notar, já é muito, irmãos, só em notar, está errado. Agora, até que você engole, o seu ego engole, quando você diz para você, está errado. Mas voltando ao negócio do esclarecimento, ou do tal do confronto, você não gosta de ouvir você dizendo que está errado, você com você. Não gosta. Agora vem o outro. E que você conhece o defeito dos outros. Isso, especialmente daquele que vem falar com você. Conheço. Aí vem esse hipócrita falar comigo. Não é hipócrita. Quando a pessoa vem falar com você sobre um erro, um defeito seu, um pecado, alguma coisa errada, ele não está dizendo que ele não tem erros, pode não ter aquele, ou pode ter também, não importa. Sabe a história do menino? Tu é feio é tu. Os dois podem ser horrorosos, mas não é um assunto. Se um diz que o outro é feio, ele é mesmo, ele está falando a verdade. E não adianta dizer, feio é tu. Lá para cá, irmão, tem uma coisa contra o irmão. E eu estou contra tu também. Antes de você dizer. Isso é cristianismo? Ora, eu estou botando em cores vivas, né, quase aqui cômicas, mas, de uma maneira mais sutil, nós estamos fazendo isso todos os dias. Se brincar, nós estamos fazendo isso todos os dias. Então, quando vier um irmão falar com você, e esclarecer com você, agradeça a Deus por esse irmão ou essa irmã que mostrou amor. Pense mais nos outros, ame mais de uma maneira correta e permita ser amado de uma maneira correta. Porque quando vem alguém falar com você de uma maneira certa, respeitando, mas mostrando alguma coisa errada, ele está mostrando amor.
e você está tão fraco que nem demonstração de amor você está mais aceitando. Amor bíblico. Agora, se for elogiar seu vestido ou seu cabelo, aí você quer irmão. Você quer irmã. Irmão, é muita superficialidade para um crente só. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a amar melhor, entender melhor o que é amor na nossa vida e pensar mais nos outros, amar mais os outros, e aprender o que é amor para poder praticar de uma maneira mais correta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.